Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alex de Física. O tema da nossa aula hoje é campo elétrico e eletrização. A habilidade que nós iremos trabalhar, relacionar o campo com cargas elétricas e o campo magnético, com cargas em movimento. Então essa é a habilidade que nós iremos desenvolver. Neste momento da nossa aula, nós vamos falar sobre a eletrização e o campo elétrico. A eletrização ela acontece em 3 momentos: por atrito, por contato e, por último, aí, por indução. E o campo elétrico? Será que campo elétrico é a mesma coisa de força elétrica? Nós vamos definir aí no próximo slide a configuração de cada um. Qual que é a geração do campo elétrico? Quando eu gero um campo elétrico? Em todas as situações? Ou vou ter momentos que não vai ser gerado, então, esse campo elétrico? Essa aula, a atividade que nós iremos falar aqui sobre o campo elétrico. Pode ser formado um campo elétrico? Sim, pode. Aqui nós temos a ilustração, temos uma carga negativa e uma positiva. Quando se aproximam, gera esse campo elétrico através das linhas. A geração só ocorre quando nós temos cargas de sinais diferentes, nesse caso negativa e positiva. Quando o campo é nulo? O campo ele se anula quando a direção e sentido são opostos. Nós temos direção e sentidos opostos, esse campo então ele é anulado. É possível ver um campo elétrico? Sim, é possível, por meio das linhas de força atrativa e repulsiva. Então, quando ocorre a atração e repulsão, nós podemos ver essas linhas de campo. Também nos experimentos com limalha de ferro é possível formar essas linhas então. Qual a relação entre campo elétrico e força? O campo elétrico é definido por força quando envolve as unidades de cargas. Então, se nós temos cargas, é gerado essa força no campo elétrico. Nesse momento da nossa aula, então, vamos falar um pouquinho do campo elétrico. Como se caracteriza um campo elétrico? Aqui nós temos o sentido do módulo do campo e o campo elétrico. Nessa ilustração, quando Q é maior que zero, temos essa configuração. Quando Q é menor que zero, temos essa configuração. Aqui é fonte geradora por várias cargas, essa é a configuração. Aqui temos a primeira equação, E é o módulo do campo elétrico, o K é constante eletrostática, o Q é a carga geradora do campo e o D ao quadrado, distância do ponto à carga. Aqui nós temos uma outra configuração, então, de equação, que é o campo elétrico, F é a força elétrica e Q a carga de prova. Aqui nós temos a configuração dos campos elétricos, chamado de dipolo elétrico. Vimos lá no slide anterior algumas configurações nesse sentido aqui. A configuração dos gráficos, nesse primeiro aqui, quando é diretamente proporcional, e nesse segundo, quando é inversamente proporcional. As cargas elétricas, sem cargas elétricas, então, não gera-se um campo elétrico. Carga positiva, sua configuração, quando Q é maior que zero, e carga negativa, quando zero é maior que Q. Então, aqui nós falamos um pouquinho da geração do campo elétrico e das suas configurações. Podemos observar aí o seguinte, que para gerar um campo elétrico, sendo carga positiva e negativa, podemos encontrar, inúmeras situações aqui, de acordo com a ilustração. Aqui vamos falar um pouquinho sobre as cargas. Temos aqui cargas positivas, de sinais iguais. Observe o seguinte, quando nós aproximamos essas duas cargas, pela setinha, ocorre a repulsão. Isso é perceptível no ímã. Quando você aproxima lá norte com norte, automaticamente ocorre aqui a repulsão. Isso pode ocorrer em cargas positivas e também em cargas negativas. Aqui, novamente, na ilustração, nós temos uma carga positiva e uma negativa. Observem pela setinha que quando temos cargas diferentes, vai ocorrer a atração. Se eu aproximar as cargas, então, uma vai atrair a outra. Diferente quando temos positivo com positivo, como vimos no slide anterior, temos lá a repulsão. E negativo com negativo também ocorre a repulsão. Só vai ter atração quando nós temos cargas diferentes. Nesse caso, negativo
e positivo. Aqui como exemplo nós iremos usar um pêndulo eletrostático. Observando aqui a esfera, nós temos carga negativa e positiva, porém quando nós aproximamos aqui o bastão que está com cargas negativas, ao aproximar as negativas se afastam e quem fica próximo aqui é a positiva. Então positivo com negativo vai ocorrer aqui a atração. Esse é um experimento bem utilizado aí sobre o pêndulo eletrostático. Vamos falar um pouquinho sobre as cargas e os corpos. Aqui nesse primeiro momento, corpo neutro, corpo eletrizado negativamente no segundo aqui, e no terceiro momento, corpo eletrizado positivamente. Essa seria a configuração quando temos carga neutra. Essa outra configuração, excesso de elétrons. E por último aqui, quando temos falta de elétron. De acordo com as ilustrações, mostramos aqui a vocês 3 momentos. Aqui o processo de eletrização, de acordo com as ilustrações, vamos ter 3 momentos. Eletrização por atrito, contato e indução. Só ocorre processo de eletrização quando temos essas 3 configurações, no caso aqui atrito, contato e indução. Exercícios de aprofundamento. Nesse exercício vamos falar da força elétrica. Em um determinado local do espaço existe um campo elétrico da intensidade E, 410 a terceira Newton por Coulomb, colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga elétrica Q, 2 microcoulomb. Qual a intensidade da força que agirá sobre ela? Num primeiro momento aqui vamos falar da carga, 2 microcoulomb. 2 microcoulomb equivale a 210 a menos 6. O que ele quer saber então é a força elétrica, é igual a carga vezes o campo elétrico. Força elétrica é igual a carga 210 a menos 6 vezes o campo elétrico, 410 a terceira. Faço a multiplicação aqui entre as grandezas, 4 vezes 2 é igual a 8. Aqui vou fazer a subtração entre as potências. Eu tenho 10 a menos 6 e 10 a terceira. Vou subtrair, ficou então 10 menos 3. Lembrando que sempre o sinal do maior prevalece, nesse caso aqui o negativo é maior. Então vai ficar força elétrica é igual a 8, 10 a menos 3 Newton. Esse foi o resultado do nosso exercício. Vamos para outro exercício aqui de aprofundamento. Determine a intensidade do campo criado por uma carga Q, menos 8 microcoulomb, em um ponto A situado a 6 centímetros dessa carga. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é igual a 910 a nona potência. Primeiro momento aqui nós vamos transformar então centímetros em metros. Fizemos aqui a transformação. 6 centímetros equivale a 0,06 metros. Campo elétrico é igual a constante vezes a carga, dividido pela distância. Essa distância é ao quadrado. Campo elétrico é igual a 9, a constante 10 a nona, vezes a carga 810 a menos 6, dividido pela distância 0,06. Lembrando aqui que o 0,06 ele é ao quadrado. Então eu tenho que fazer 0,06 vezes 0,06. Fiz aqui a multiplicação, encontrei que é 0,0036. Vamos fazer aqui a multiplicação. 9 vezes 8, 72. Tenho 6 negativo e 9 positivo, então ficou 10 a terceira. Aqui eu já posso fazer a divisão, mas podemos transformar esse 0,0036 em potência de 10. Se nós transformarmos, vai ficar então 3610 a menos 4. Aqui fazemos a divisão. 72 vezes 10 a terceira, dividido por 36, 10 a menos 4. Fazemos aqui a divisão, 72 dividido por 36 vai ser igual a 2. Tenho aqui 10 a terceira positivo. Aqui, pessoal, temos que prestar bastante atenção, que esse negativo aqui, ele sobe. E aí eu faço a soma. 3 mais 4 é igual a 7. Então, o campo elétrico gerado é igual a 210 a sétima potência, Newton por Coulomb. Então, esse foi o resultado da nossa aula de hoje sobre campo elétrico. Espero que tenham gostado.
aprofundem os exercícios que nós iremos encaminhar. Aquele abraço, tchau, tchau, pessoal.